Tertúlia. A todos. Hoje é dia 23 de outubro de 2015, é uma sexta-feira. O verbete é de número 3.549, ele tem 6 páginas, 51 elogias e 18 máximos. O tema, temperamento pacífico, e foi elaborado segundo a especialidade de temperamentologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Humberto da Silva. Humberto Correia da Silva, ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital. Ele é graduado em Engenharia Elétrica, Eletrônica, é voluntário da Conscienciologia desde 1993, docente da Conscienciologia desde 1995 e tenepsista desde 2005. O temperamento pacífico é a manifestação pensênica ou conjunto de traços conscienciais inerentes à paragenética da consciência, de característica benigna, eutímica, fraterna, conciliadora, apaziguadora, imperturbável e mental somática, constituindo fulcro homeostático para o holopensene evolutivo da paz. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, de pacificação, os benigno-pensenes, a benigno-pensenidade, a forma holopensênica pacífica, a autopensenização retilínea, a autopensenização carregada no PEN, a sustentabilidade do holopensene pacífico intraconsciencial, o holopensene pessoal da autopesquisa paciológica, o holopensene do epicentro gerador de paz. Na fatologia, a necessidade de estar em paz, a reação sem agressividade, a convergência dos traços conscienciais para a acalmia íntima, o predomínio da empatia no convívio fraterno, a priorização do estudo, a compreensão fraterna, a ponderação, o uso da razão a favor da paz, a ancoragem interna, o exemplarismo pacífico, a acalmia intraconsciencial no convívio com as outras consciências, a aversão à violência, a boa educação no convívio diário, a amabilidade, a bondade enquanto tendência ectópica para a religiosidade, os neoconceitos sobre a paz, o foco da autoeducação evolutiva, o estudo da paciologia, o foco na evolução, o calculismo evolutivo, a inteligência evolutiva, a cosmovisão evolutiva, a proatividade pacífica no convívio com as consciências, as implicações holocármicas do pacifismo, a assessoria dos evoluciólogos. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a sinalética energética parapsíquica pessoal, o encapsulamento energético, a desassimilação de energias, a autovivência da OFIEX, os estudos da paz nos cursos intermissivos, a autoeducação proporcionada pelas experiências fora do corpo humano, a participação extrafísica junto aos trabalhos fraternos da reurbanização, a central extrafísica da fraternidade, a função de parapacificador grupal do evoluciólogo, a função de parapacificador intercontinental do serenão. Nós queremos destacar aqui que no detalhismo ele tem 11 máximos, o que dá uma característica de bastante relevância ao verbete, do ponto de vista do detalhamento que o verbetógrafo fez a respeito do tema. Na argumentologia, nós destacamos os parágrafos taxologia, e conforme a cronologia, o verbetógrafo destaca 2 categorias de paz íntima passíveis de serem vivenciadas pela consciência em evolução. O parágrafo caracterologia, que sob a ótica da perfilologia, o verbetógrafo lista 31 traços do temperamento pacífico. E o parágrafo iniciativa, que sob a ótica da evoluciologia, o verbetógrafo também enumera 15 atitudes, posturas ou condições pacificadoras da consciência. E agora a gente vai destacar os verbetes da remissiologia. Autopacificação teática,
autopacificação tenepsista, cultura de paz, paciologia, pace pensene. E ainda mais 2 que eu vou destacar, que é a reeducação para a paz e a técnica da anticonflitividade, autopacificação. O temperamento pacífico constitui maxi-dissidência do holopensene belicista antievolutivo, qualificando a consciência quanto à interassistência, a autoevolução lúcida e a mega-fraternidade. Você considera, sustenta e defende o estado de paz como sendo condição indispensável para a evolução consciencial? Já pensou em contribuir com as próprias energias pacíficas? Quais foram as iniciativas ou os resultados? Na bibliografia específica, o autor contribui com 5 fontes de referência. Agora nós vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclo Sapiens. Paz, acalmia, paciofilia, serenismo, abertismo, cosmoética, ponderação, pacificidade, fraternismo, reciclogenia, homeostasia, compreensão, heteroperdão, seripensenidade, megafraternidade, anticonflitividade, harmonopensenidade, temperamentologia, ortopensenologia e serenologia. Então, quem fez essa mega-análise foi a equipe constituída por Ana Maria Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Humberto, a gente sempre faz uma pergunta, assim, para abrir o debate, que é uma pergunta de praxe. O que te levou a fazer esse verbete? E se durante a escrita do verbete, se ocorreram novas ideias, novos fatos a respeito desse tema, ou seja, como é que foram os bastidores aí da elaboração do verbete? Bom, boa tarde a todos. A decisão, né, na escrita desse verbete surgiu um desses dias que eu vim almoçar no CE, que encontrei aqui o companheiro ao meu lado, Ivan, e ele então questionou, né, quando é que você vai escrever o verbete? E isso foi interessante, porque eu vim de uma fase assim, de muitas atividades e muitos processos ocorrendo na minha vida pessoal, e eu achei então interessante, e pensei qual seria o tema. E eu não sabia exatamente que tema, e nós ficamos discutindo qual seria o tema, e surgiu na minha cabeça essa ideia, temperamento pacífico, o que é realmente muito bom, porque essa coisa de você... E as pessoas disseram, foi ótimo, porque é o que você é. Mas, por outro lado, eu queria saber o que é que eu era, né, de fato. Né? Então, começou aí toda uma história para descobrir exatamente o que é que vinha a ser o temperamento pacífico. Então, eu espero que hoje eu possa adicionar mais algum detalhezinho, algum traço, alguma característica que eu não percebi, né, até o presente momento. Mas foi isso. E nesse dia eu propus também um outro verbete, que em princípio o professor Valdo não aprovou, né? Aprovou principalmente esse, que é o temperamento pacífico. Mas eu tinha proposto o emocionograma, e esse foi aprovado recentemente, então eu tenho uma tarefa aí para que daqui a 9 meses, tem uma gestação aí, né? E vamos em frente, né? É por aí. Então, ótimo. Então vamos aqui às primeiras perguntas, e aí se vocês quiserem fazer alguma pergunta é só avisar. Ao verbetógrafo, o professor Humberto, Fatologia, página 33, primeira linha. No mundo cada dia mais reativo, onde todos andam com os nervos à flor da pele, como manifestar reação sem agressividade? Bom, parece que esse processo de não ser agressivo já é uma tendência, é própria do temperamento, isso vem sendo desenvolvido. Então, num mundo desses, com tanta agressividade, você precisa ter um processo prévio de autoeducação. E a minha infância, ela foi basicamente focada no estudo. Meus pais tinham dificuldades financeiras e meu pai um dia disse, olha, não tem dinheiro e você precisa passar de ano. Então, nós seguimos assim com esse compromisso de que precisávamos passar de ano. Então, eu não perdia tempo fazendo outras coisas, a não ser estudando. Isso eu tive que acalmar e passar pelaquela fase da infância, né? Calminho. Com os hormônios, né, e tudo mais.
mantendo-me calmo. Mas, por outro lado, pelo que eu entendi aqui com os estudos, eu tenho um passado religioso. Então, isso já traz também essa coisa de viver em um determinado local, estudando o tempo todo ou seguindo uma rotina que, por outro lado, né, pode ter sido não tão boa, mas tem esse lado de acalmar a pessoa, né? E eu percebi ao longo do tempo que, como as pessoas chegavam a mim com questionamentos, eu tinha tendência a querer ajudar. Então, eu não reagia às agressões, né? Eu procurava ver o que eu podia fazer de melhor. No mínimo, colocar panos quentes para que as coisas tomassem um rumo melhor ou mais produtivo, sem que ficasse aquele ranço difícil, né, das energias conflituosas, né? Esse teletertuliano te faz uma pergunta mais adiante, mas eu vou fazer agora, que tem a ver com uma fala tua da religiosidade. Ele pergunta assim, ó, na Fatologia, página 34, 7ª linha. Poderia explicar o papel da bondade enquanto tendência ectópica para a religiosidade? Eu coloquei esse item porque, ao longo da minha vida, eu vim percebendo essa situação. Eu, quando pequeno, era muito tranquilo, né? A gestação, segundo informações na família, foi muito tranquila. Então, eu era uma criança assim, alegre, brincalhona e tranquila, eu não gerava problemas. Então, eu observei que havia também, por parte de uma tia, a iniciativa e a insistência para que eu ingressasse na religião católica. Então, essa coisa de bondade, parece que as pessoas acham que tem muito a ver com algum tipo de santidade, ou que a pessoa pode, então, chegar a esse nível de ser um padre ou algo dessa natureza, né? Então, eu coloquei esse dado para exatamente chamar a atenção. Eu quis, com esse verbete, fazer com que a pessoa refletisse na possibilidade dela mudar a própria característica interna. Então, eu quis fazer com que o verbete fosse, ao mesmo tempo, uma técnica. Então, colocando essa ideia, a pessoa vai refletir, pensar que ela pode ser muito boa, mas não precisa estar atrelada a qualquer tipo de vínculo religioso, né? Mas que siga um lado assim mais questionador, mais científico e possa se desenvolver sem criar essas coisas que nós percebemos aí pelas notícias que não têm sido tão boas, né? Você tem algum indicador assim de quando a bondade é religiosa, de quando a bondade é essencial, assim, é da própria pessoa? Mais evolutiva? Eu percebo que a pessoa começa a ficar muito relacionada a dogma, né? Então, eu, por exemplo, saía com alguns amigos e, ao passar por certas igrejas, os meus amigos faziam o sinal da cruz. E eram pessoas boas, né? Então, você vê que ela já estava chegando nesse ponto. Então, o elemento discernidor aí foi, de certa forma, uma educação que meu pai me deu. Ele colocou bem claro que nós tínhamos que estudar, mas que religião não era o foco central, mas que o estudo era de fato importante, né? Em Fatologia, página 34, 2ª linha. Como podemos melhorar nosso vocabulário pessoal da paz no nosso dia a dia? Interessante questão, sabe? Esse vocabulário, por exemplo, eu conversei com uma amiga hoje de manhã, né? E ela me colocou a palavra executar, né? Então, acho que no vocabulário essa palavra já pode ser eliminada, né? Outra que eu tirei do meu vocabulário é agressividade. Então, às vezes nós colocamos palavras assim, nós temos que ser agressivos, né, para conquistar algo ou chegar a um determinado ponto, mas eu acho que essa palavra tem que ser removida porque ela já é nosográfica, né? Ela já tem um tom que não é tranquilizador da pessoa. O ato de você falar, né, pronunciar essas palavras te levam a um conjunto de energias que não são muito boas. Então, no dia a dia é que é o melhor, né, que é a melhor situação, condição que te permite reavaliar essas palavras. Então, essa construção, de fato, ela é muito pessoal, né? A pessoa vai ter que descobrir aquilo que para ela tem um tom de agressão e para os outros também que tem um tom de agressão. Então, é um esforço, e eu sugiro, inclusive, se for possível, a pessoa participar de cursos como os cursos da Conscius,
no qual você faz todo um trabalho de avaliação dos seus traços de personalidade, aqueles que de fato se manifestam em determinados momentos e não se manifestam em outros momentos. Mas também reavaliar toda a educação da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa faz uso de um certo tipo de palavras que é muito comum no círculo social em que ela vive, é muito comum dentro do contexto familiar, e isso é tão natural que a pessoa faz uso sem perceber que ela está de fato num contexto que não é bom. Tem um vocabulário que eu ouço a garotada falando, isso é irado, não é? Irado? Acho que é irado. De ira. De ira, mas o conceito que ele emprega não é de raiva, é de maravilhoso, irado. Não é isso? Eu estou enganada. Você acha que isso traz a conotação bélica ou já é uma mutação dessa palavra? É no sentido de maravilhoso, não é no sentido de raiva. Sim, você observa que as palavras vão mudando de significado ao longo do tempo, né? Então isso é um fator a ser considerado. Mas aqui dentro do meu micro-universo, né, quando eu falo de irado, eu já coloco um conjunto de energias que me diz que não é muito bom. Para essa pessoa pode ser diferente, né? Então nós vamos ter que chegar a um consenso no que se refere a ser beligerante, né, e o que não é beligerante. Então isso fica assim, digamos assim, num contexto mais amplo. Mas internamente, que eu acho que é o principal no processo da acalmia, da pacificação interna, é a pessoa ver o que aquilo significa para ela, em primeira instância, para ela então fazer a modificação. Se a palavra evoca alguma coisa bélica, é melhor parar. É melhor parar, é melhor trocar para uma outra que traga um nível assim, pelo menos neutro na conversa, né? Rosa, Humberto, parabéns pelo verbete, muito bacana. Fala assim, porque está chovendo, está muito... Parabéns pelo verbete, muito bacana. A respeito do vocabulário pessoal da paz, tem várias coisas assim, tem até um artigo publicado, eu não sei se foi naquela primeira revista de Saquarema que alguém publicou, uma listagem de 15 palavras que realmente tecem no pensamento belicista. Por exemplo, foi no tapa, eu fui no tiro, matar ou morrer. E eu também, uma época, estava fazendo um vocabulário meu, acho que eu peguei umas 20 palavras mesmo. Quando você pega essas palavras juntas, você vê o holopensene, a carga que tem belicista ali dentro. E é justamente isso, esse trabalho de querer você trocar essas palavras, pegar outras. E eu tinha um monte dessa que a gente fala. Sabe naturalmente você fala. Você sabe uma que me incomoda muito? Devo ter alguma coisa do passado. Quando a pessoa diz assim, isso foi um gatilho para minha... Sim. Assistência, até para coisa boa, mas eu não gosto de falar o gatilho para uma assistência. Que gatilho? Eu não gosto, eu prefiro trocar. Então, assim, eu acho que quando a gente não gosta, a gente troca, mas isso também indica alguma coisa para a gente trabalhar, né? Porque outra pessoa fala, é um gatilho numa maior tranquilidade para ela. Sim, e eu me lembro, eu estava tentando lembrar uma palavra, né, hoje de manhã, e você colocou aí, me lembrou, ir à luta. Ir à luta. Tem várias expressões, várias. É bacana que essa listagem traz a reflexão para a gente, né? Reciclagem, por gentileza. Mas, por exemplo, matar ou morrer, né? Eu já ouvi várias vezes aqui, a assistência tem casos que você vai para matar ou para morrer. Entendeu? Sem medo de ter retrocesso para você. Você tem que ir com a cara e com a coragem. Agora, esse vocabulário também tem que ser considerado em um determinado contexto. Às vezes, esse conjunto de palavras ajuda muito, e ele é explicitador e reforça uma atitude, né? Mas às vezes não. E se você está num contexto que já surgiu algo agressivo, né? Alguma coisa não está bem em equilíbrio, é melhor não fazer uso, né? Eu penso que você chegou no ponto, então, agora. Quer dizer, a pessoa tem que ponderar, né? Se as coisas não estão boas, nem uma brincadeirinha pode ser tomada assim como agressiva, né? Em Maniologia, página 35, de quais formas podemos otimizar a ocorrência do abandono da belicomania? Achou? Desculpe. Na Maniologia, página 35. Sim. De quais formas podemos otimizar a ocorrência do abandono
da belicomania. Belicomania. Nós podemos começar reavaliando todo esse conjunto de informações que nos chegam constantemente. Então, são os jogos, são os programas de televisão, são os filmes. Então, nessas condições, você começa a reavaliar esse contexto beligerante que surge a todo momento. E nisso aí você vai fazendo as suas mudanças gradativas, porque a questão toda é a sua escolha pessoal. Se você observar a primeira página, na citaciologia, a citação é: não existe um caminho para a paz é o caminho. Então, a pessoa tem que estar avaliando essa questão a todo momento e ver o que é que vem de novo, que traz um contexto agressivo ou belicoso. Eu sugiro à pessoa, por exemplo, como uma literatura assim profunda, com uma bibliografia bem ampla, é o livro Homo Pacíficos, do professor Valdo. Ali ela vai perceber uma série de contextos dentro da mídia, dentro da comunicação de uma forma geral, em que fica claro o contexto, às vezes subliminar, da belicosidade, né? Esse livro é bem importante do ponto de vista do pacifismo e do contraponto, né? Sim. Ele começa expandindo tudo que é do belicismo, depois termina em alto nível com a pacificação, né? Alverbetógrafo para Paradoxologia, página 35. Poderia aprofundar o paradoxo de o propositor do Prêmio Nobel da Paz, o sueco Alfred Bernhard Nobel, ter sido o inventor da dinamite? É interessante. Quando eu pretendia fazer o verbete, eu me deparei com a paradoxologia. Eu queria achar algo, e né, quem procura acha, né, nada tem a ver com o programa do Silvio Santos. Quem procura acha. Então, eu encontrei esse caso interessante na internet. A pessoa aqui, o Prêmio Nobel da Paz, Alfred Bernhard Nobel, ele é descendente de um sueco, ele nasceu na Suécia também, descendente de Immanuel, se não me engano, Nobel, e essa pessoa, ele possui uma fábrica, né, uma indústria, um empreendimento no setor bélico, ele produzia explosivos. Então, o Alfred Nobel foi educado na Rússia, em parte, e foi educado na Suécia. E ali, depois de muitas mortes, inclusive os irmãos dele, ele chegou a um ponto de criar uma pasta que foi chamada de dinamite. Então, ele criou toda uma estrutura bélica. Então, ao final, né, um ano antes de sua dessoma, ele criou, então, o Prêmio Nobel, que seria dado a pesquisadores no setor da ciência, né, como um todo, mas principalmente na área da paz. Eu achei isso interessante, porque ele, ao final de sua vida, ele percebeu que tudo aquilo que ele construiu, todo o dinheiro que ele armazenou, não foi positivo. Ele precisava deixar toda a herança dele como um legado positivo. E eu acho que ali foi o turning point, ele fez a mudança, acredito, muito boa, né, na questão do belicismo. Ele deixou aí uma estrutura que beneficia todos aqueles que são empreendedores em algum setor, não só da paz, mas nos outros setores de desenvolvimento das ciências. Eu acho que ficou claro, né? Eu não sei se você já falou da citaciologia, na página 33. Eu gostaria que você expandisse mais. Não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Sim, esse foi outro interessante, porque eu achei várias citações com referência à paz. Mas esse me pareceu mais profundo, porque a paz, se você vê outras
questão aqui da sinergismologia, ou um outro setor do verbete, eu estava colocando que a paz ela é intransferível, não dá para você esperar com uma música ambiente ou com um ambiente assim florido e verde, que você fique pacífico. Não, aquilo ali é temporário. E quando você se depara com as outras pessoas, porque a paz é um processo de interação, né, você vai ver que você não é tão pacífico. E as pessoas ficam procurando esse caminho, alguma coisa que a tornem pacífica. Então, olha, minha alimentação, ela não me deixa pacífica. Então, a pessoa come alguma coisa que vai ficar mais tranquila. Mas, ao final, ela é uma consciência, né? E quando o corpo físico desaparecer, né, dessomar, ela vai se deparar com o que ela é. Ela é pacífica ou ela é o resultado da educação proporcionada pelo funcionamento do corpo físico. Ela vai arranjar outra desculpa, né? Vai. Então, a questão dessa citação, ela é importante nesse sentido. Você vai procurar o seu caminho dentro de você, vai ver quais são os tratos que te afetam, que de alguma forma diminuem o seu controle emocional, e aí a pessoa consegue chegar a um nível de estabilidade. Mas isso é uma construção ao longo de vidas. Para algumas pessoas, um processo mais, digamos assim, curto em termos de tempo, né? Para outros, muito tempo à frente, né? Porque existem sutilidades no processo também da pacificação. Eu também tinha colocado aqui na página 34, complementando, o último princípio que você acabou também de falar, né? Que é o princípio da paz íntima ser responsabilidade intransferível. Sim, exato. É como a evolução, ela é intransferível, né? Então, eu quis colocar isso porque as pessoas ficam, principalmente as pessoas que têm o mesmo passado religioso que eu tenho, elas procuram algo externo, né? Alguma coisa que te deixe pacífico, que te deixe tranquilo. Então, é uma postura de yoga, ou é uma música, ou são alguns mantras. Mas, na verdade, quem decide ficar pacífico e se transformar é a própria pessoa, porque ela está se utilizando de um elemento bem simples, a energia. Então, a energia é o elemento que te permite moldar o seu próprio funcionamento. E isso requer o quê? Repetição. Você vai eliminando gradativamente a intensidade daqueles fatores que te afetam, que te deixam intranquilo. E com o tempo você consegue controlar e ficar, né, pacífico. Mas essa condição, ela é adquirida ao longo dos seus esforços e não tem outra saída. A evolução é uma autoconstrução, né? Eu coloquei um pouquinho mais acima da citaciologia, que é o estrangeirismologia, que é a condição do self-made man pacífico, self-made man pacífico. Essa é uma pergunta do próximo teletertuliano. Você pode expandir? Estamos indo no sincronismo, né? Isso é verdade. Obrigada, Humberto. Pode expandir, aproveitando aqui, eu vou pedir licença a você que está com o microfone. Professor Humberto, ele pede mesmo a estrangeirismologia, página 33, pode explicar a condição do self-made man pacífico? Sim. Como eu havia mencionado anteriormente, a ideia do verbete era ser uma técnica. Então, eu quis colocar itens e temas que reforçassem uns aos outros, né, para que isso desse mais estímulo à pessoa numa direção pacífica. Então, a condução do self-made man, que é a questão da pessoa que se autoconstrói, de que ela procura, ao longo do tempo, alcançar algum objetivo. Nós fazemos isso, né? Porque nós vamos para a escola, fazemos lá o nível fundamental e pensamos em ser médicos, engenheiros. Isso requer horas e horas de educação. Alguns preferem ir para um setor, assim, digamos, que faz mais uso do corpo. Então,
é o jogador de futebol ou é a pessoa que vai para a dança clássica. Isso requer horas de treinamento até que os músculos, toda a estrutura funcione exatamente como as conexões neuroniais ativam. Então tem todo um processo de feedback até que a pessoa chega àquele resultado final. O mesmo ocorre com o pacifismo, né? É você gradativamente construir a sua personalidade, verificar aquilo que você precisa fazer para alterar as suas reações, que elas às vezes não são pensadas, não são refletidas, e alcançar um resultado positivo. Eu já passei por situações em que eu estava explodindo internamente, mas eu sabia que se eu fizesse algo mais, não ia ajudar. Então você segura aquilo e vai tentar, de uma outra forma, descarregar aquela tensão interna, porque você sabe que não vai ajudar, mas você consegue controlar. Eu me recordo que, mudando um pouco de ideia, que quando eu comecei a dar aulas, isso foi em 95, pelo IPC, eu tinha uma dificuldade, e então, para resolver essa dificuldade, que era um processo de tensão interna muito grande, a cada aluno que entrava em aula, eu perguntava, como é que foi o teu dia? Como é que foi o futebol? Você viu televisão? Então, com isso, eu conseguia relaxar, ia relaxando, e daí eu aproveitava um gancho e entrava no conteúdo da aula. E assim, 2h30 se acabavam, assim, sem eu mais tocar naquele conteúdo interno. E eu percebi que se eu dou um foco a alguma coisa externa, eu consigo fazer com que o que está interno, muito difícil, cair em termos de intensidade, minimizar essa condição. Então eu conseguia, ao longo do tempo, dar força a outros aspectos e minimizar esse aspecto que não era bom. O mesmo, né, no contexto aqui do pacifismo, pode ser feito. Então as reações, às vezes, agressivas, elas podem ser, em princípio, postergadas. Deixa para depois, e depois você grita. Mas depois não tem motivo. E aí, com o tempo, você vai vendo que na hora você pode ponderar e tomar uma decisão totalmente oposta. E eu percebi ao longo do tempo que quando as pessoas ficavam nervosas e eu não tinha uma reação do mesmo nível, a pessoa desistia, ela ia embora, porque não tinha sintonia. E o histrionismo? Você já usou histrionismo, assim? Porque às vezes você não está nervoso e você está falando com a corda toda, assim. O outro acha que você está nervoso, mas intimamente você não está nervoso. Você já usou desse artifício? Você sabe que eu não desenvolvi isso, não? É. Eu acho que eu fico no tranquilo ali a maior parte do tempo. E na interassistência agora dessa nova tarefa que a gente vai fazer quando dessomar, se você precisar de usar essa estratégia, você vai conseguir fazer bem ou vai... Essa estratégia ela tem sido restrita ao contexto da sala de aula. Eu, às vezes, faço isso. E, às vezes, altero o tom de voz. Mas, no dia a dia, parece que eu não tive necessidade até o presente momento. Mas eu agora estou recordando de situações fora do Brasil que eu precisei gritar e falar mais alto, etc. Isso ocorreu. Mas não é algo não que... Não é o normal, né? Não é um negócio que não deve ser o normal. Eu prefiro o bolinho de aipim daqui da... Na mitologia, você traz o último item, a abolição do mito de a paz ter natureza passiva. É bem isso, né? Porque, às vezes, para você fazer um desassédio maior, você precisa usar, né, de agressividade sadia, até falar alto mesmo, sem esse processo emocional, né? Então, disso que eu queria ver você comentar. Sim, a abolição do mito da paz ter natureza pacífica. Esse é um passiva. Desculpa. Passiva. Pacífica tem que ter. Passiva. Ainda é um mito, né? Mas ela vai em dois pontos principais importantes. O fato de você ser passivo significa que você também não toma iniciativa até para a autoconstrução da sua personalidade. Então isso já não é uma solução, uma escolha evolutiva. E a outra situação é que às vezes você precisa tomar uma iniciativa nesse sentido de ser mais, digamos assim, assertivo, intenso nas suas respostas. Eu estou tentando evitar a palavra agressiva, entendeu? Intenso. Não, até mesmo para evitar a omissão deficitária, né?
Exato. Você se posicionar e se colocar e até falar, né? E nessa liderança interassistencial que a gente vai fazer, a gente vai precisar, porque eu penso que a gente vai precisar de ter mais histrionismo, de ter alguns momentos de mais força e outros momentos não. Mas eu acho que a pacificação íntima, como pano de fundo, ele deve ser assim, a maior atributo que a gente pode levar para o intermissivo. Então, mas é só para não achar que a gente tem que ser assim, sabe? Sim, não pode zen ser mono o tempo todo. sempre, Exato. Tem que saber lidar com ela. Sim, sim. Eu tenho um amigo aqui presente que ele diz que eu sou cadê o Tiago? O Tiago fala das coisas lá da Inglaterra e diz que eu sou como poderia falar, Tiago? Do teu temperamento? Não, sobre a questão do acclaimed speaker. Acclaimed speaker, é verdade. Aconteceu um episódio que o Humberto foi fazer uma apresentação lá sobre conscienciologia. Lá em Londres. Um evento, isso. E aí ele chegou lá e alguém reconheceu, talvez, as energias, né? E viram, o professor Humberto, an acclaimed speaker. A pessoa estava bem assim, contente que o Humberto estava lá. Como eu tinha comentado, eu consigo fazer esse histrionismo em sala de aula, mas no dia a dia não. Então, em sala de aula, eu consigo aumentar o tom de voz, baixar e fazer algumas brincadeiras que não só prendem a atenção, mas elas dão um sinal, uma direção na conversa, na explicação. Que bom. Professor Humberto, na página 34, na última linha da fatologia, tem uma coisa que eu estou precisando, assessoria dos evoluciólogos. Você pode relacionar isso? Não, Tiago. Se você conseguir, você dá pra gente também, tá? Como é que relaciona isso com o tema? Sim, eu acho que nós todos estamos tendo a assessoria dos evoluciólogos, né? Nós passamos um bom período com um companheiro nosso aqui, dando as mini terturas, dando as dicas, né? Eu realmente perdi até oportunidades, eu reconheço, de estar próximo e poder fazer algumas perguntas, mas esse direcionamento ele é constante, né? Principalmente aqui na Cognópolis. Todos nós, penso eu, estamos sob orientação dos evoluciólogos. A questão mais séria é quando nós perdemos aquele timing, aquela oportunidade evolutiva. Eu acho que é aí que é o mais sério, porque esse direcionamento ele vem ao longo do tempo e vem sendo muito positivo para a evolução do grupo, que é uma fase de fato crítica. Agora, me surpreende a sua pergunta, porque você é muito tranquilo, muito pacífico. Tem que melhorar, Humberto. Tem que melhorar bastante. Estou aprendendo aí com o teu exemplo. Tá, obrigado. Professor Humberto, aqui na página, logo no início, a priorização dos estudos em patologia, na página 35, a priorização dos estudos. A gente sabe, o professor Valdo sempre comentava isso, e a gente sabe também, que o temperamento é uma das coisas que demora mais para mudar na nossa consciência. Aí você fala do temperamento pacífico, que é o seu perfil aqui, né? E o interessante, às vezes você tem uma experiência que possa passar para a gente, o estudo da paz no curso intermissivo. Você relembra de alguma coisa que possa passar para a gente? Seria ótimo. Eu não tenho, de fato, assim, uma lembrança do curso intermissivo. As pessoas lembram da minha presença no curso intermissivo, mas eu não tenho recordação. Mas quanto à questão da paz, ela certamente fez parte, foi uma das disciplinas. Mas no meu caso, pessoal, eu tenho um histórico de vivências em situações tranquilas, ou que me permitiu muita reflexão, que é o processo da religião. Eu tive envolvido com o processo de orientalismo, eu tive envolvido com processos marítimos, então eu passei longos períodos... E isso nessa vida? Não, em vidas passadas. Mas nessa vida eu sou formado como oficial de marinha mercante, então é considerado também um segundo nível superior. Então, eu fiquei praticamente, interessante, só para te colocar uma ideia,
Quando a minha primeira viagem, que levou mais de 15 dias para fora do Brasil, eu levei uma bagagem de livros para o navio. Os meus amigos levaram halteres, eles se preocupavam em ter os músculos, etc., né? Malhar. E no meu caso, eu levei livros para o navio para poder, então, estudar e desenvolver esse lado assim mais intelectual. Não só o lado intelectual, mas haviam tantos livros nessa coisa de yoga, de saída do corpo, que eu queria ler. E o melhor local era o navio, naquela paz. Eu tive experiências fora do corpo dentro do navio. Então era fascinante poder estudar e ter a tranquilidade daquele som, aquela maresia, o sol subindo, o sol desenhando, né? E o movimento, assim, ó, que ajuda a relaxar. Entendeu? E você fala que esse sentimento não é intransferível, né? Não consegue transferir, e é verdade, né? Não consegue. A pessoa sente, ela pode até tentar explicar o que é, mas o outro tem que sentir. É igualzinho quando fica na cadeira dos réus, como o professor falava, né? Que está defendendo o verbete. Quando fala, que a gente estava comentando no início, que sente o amparador aqui do lado, né? Sim. É intransferível. Se a pessoa não chegar aqui e defender e ver o que é, ela não vai saber nunca. Eu queria voltar a esse dado que você colocou aqui na página 33, que é na patologia, terceira linha, priorização do estudo. Quando eu coloquei esse dado, eu pensei principalmente nesse processo de você dedicar um bom tempo aos estudos. Porque não só é uma atividade mental somática, que ela desenvolve, aprimora os atributos, mas você deixa de lado um pouco as suas emoções. E essa educação faz com que você reflita mais do que sinta, entendeu? Então as emoções, elas não têm tanta intensidade na sua vida. Começa a predominar exatamente a reflexão, a compreensão, o entendimento, a racionalidade, a lógica no contexto em que você se manifesta. E a emoção, ela tem como indicador, ela te permite avaliações da vida, mas o estudo, ele é o que te permite a compreensão, a visão de conjunto do contexto em que você se manifesta. Obrigado. Humberto, você morou muitos anos fora do Brasil. E eu me lembro que houve uma certa dificuldade na readaptação, quando você voltou e foi morar no Rio de Janeiro. Pode comentar um pouco mais como é essa questão de ser antibelicista numa cidade onde estavam passando por vários problemas de violência, ainda deve estar, né? Mas eu me lembro que foi talvez ali um choque, porque você veio lá de um país um pouco mais estável, né, em relação à questão da violência, né, de agressividade, e foi parar aqui. Tem alguma coisa que você possa comentar aí sobre isso? Essa experiência foi de constatar a situação em que eu encontrei o Brasil depois de 14 anos fora do Brasil. Ela foi bem esclarecedora, ela foi positiva no sentido de me dar uma informação que eu tinha perdido ao longo do tempo. Fora do Brasil você tem uma estrutura toda organizada, montada, os preços são mais ou menos o mesmo e você com pouco dinheiro consegue planejar a sua vida e consegue fazer um certo nível de poupança. E tem uma estabilidade, né? As coisas funcionam no horário certo, os órgãos governamentais funcionam direitinho, então tudo segue uma linha de trabalho, né? E de funcionamento. Ao chegar no Brasil, eu me deparei assim com o aeroporto do Rio de Janeiro em reforma. Então as pessoas gritando, reclamando e dizendo só aqui mesmo, só nesse país que as pessoas que tinham chegado do exterior. Então já foi um choque, né, perceber a revolta das pessoas que estavam acostumadas com um padrão fora do Brasil. Isso foi um impacto, né? E ao solicitar um táxi, a pessoa falou, você vai para onde? Eu falei, olha, eu vou para a Baixada Fluminense, que é a região da Beija-Flor, que é uma escola de samba campeã aí do carnaval. E a pessoa falou assim, sim, eu sou parente E aí ela mencionou o nome da pessoa, que de certa forma tem um certo nível de popularidade na localidade. Falou assim, olha, você vai eu vou reservar um táxi bom para você. E porque nós temos assim uma semelhança, né? A pessoa local é libanês, né?
O Ivan pode falar bem dessa situação lá. Nesse ponto daí, que é a questão até da pergunta do Tiago, a questão da assessoria dos evoluciólogos, é prestar atenção na nossa vida, todos os pensamentos que foram feitos. Então, todo pensamento geralmente é feito pelo evoluciólogo. Preciso de você aqui, a gente perde essa condição. É a questão aqui do Humberto, nós nos conhecemos no IPC, mas nós somos do mesmo município, quer dizer, Nilópolis, Baixada Fluminense, quer dizer, Baratrosfera. E lá são duas famílias que predominam lá, que é a libanesa, tá? Aonde, né, que é onde o maior número é aqui de libaneses aqui também, e uma outra família também que é predominante lá na Baixada são as espanholas, então, são essas duas culturas. Então, nesse paralelo aqui que eu queria falar com o Humberto, quer dizer, nós convivíamos lá junto, mas só fomos nos encontrarmos em 1994. Eu conheci o Humberto em 1994. É sobre isso daqui que teria uma sugestão daqui, a questão da liderança interassistencial. A questão, não sei, se teria como entrasse aqui na caracterologia, a questão da infiltraciologia interassistencial, que é uma questão que eu estava conversando aqui com o Humberto. Nós nos conhecemos. Eu estava, nessa época, preso ao belicismo. Eu era completamente preso a esse grupo lá, completamente nosográfico. E o Humberto, a gente convivendo juntos, você viu que eram dois universos diferentes ali dentro. Então, era uma questão daqui, se era para o Humberto daqui. Uma vez você já fez o cotejo da escolha do nome do seu verbete, quer dizer, do temperamento pacífico com o holopensene da Baixada Fluminense? Não, eu não associei esses fatos, não. A ideia do verbete surgiu exatamente no momento que conversávamos. Então, foi uma inspiração de Amparo. Mas sobre isso poderia ser uma questão de 100, alguma coisa, que está sendo vindo agora, exacerbando agora esse conhecimento para ele nessa questão. Agora, a gente pode imaginar que com 2 saídos de lá, o holopensene de lá pode ser carregado, mas não quer dizer que as pessoas que morem lá sejam todas belicistas, né? Por exemplo, vocês dois vieram com um temperamento mais pacífico, né? Sim, sim. Então, mesmo que tenham tido algum tipo de desvio temporário na mocidade, assim, mas é só para a gente deixar claro, né? Porque uma coisa que vocês estão falando é o holopensene do local, outra coisa são as pessoas que moram lá, que não são. Sim, senão daqui a pouco a gente pode pensar que todo mundo que mora lá é belicista, e não é isso que a gente está falando. Sim, mas essa pergunta do Tiago, quando eu cheguei ao local, realmente eu me deparei com um Brasil de movimentos populares, né, agressões nas ruas, passeatas, né, ônibus que pegavam fogo, o trem, que era um transporte muito bem popular, não só popular, bem utilizado na Baixada, no local, ele estava sendo destruído, então foi realmente um impacto. Eu fiquei na localidade, eu não fui para o centro, né, para a área de conflito, e fiquei ali o período todo com meu pai, o que foi muito positivo, porque eu não vi o meu pai há mais de 14 anos. Então foi na convivência de ver televisão, de assistir as reportagens e conversar com ele, foi muito bom. Mas eu não tive, de fato, motivação para sair do local e ir ao centro do Rio de Janeiro. E eu possuía ofertas de emprego para lá. Agora, eu preferi vir para cá. Agora, Humberto, você falou que fora do Brasil a coisa é diferente. Eu concordo com você, tudo muito mais organizado. E no Brasil é mais constante essa conturbação. Mas eu vou só te contar um caso que aconteceu comigo. Eu estava passeando na Espanha e o ETA fez um grande ataque lá, terrorista, no local próximo da onde eu estava. Então, assim, em lugar nenhum do planeta tem essa segurança toda, né? Sim. Entendeu o que eu estou te falando? Porque, eu estou entendendo. Senão parece que aqui é o caos e lá... Não, sobre essa abordagem aí também, aquilo é para a gente pensionizar, né? Por que eu estou naquele grupo ali também? Quer dizer, que às vezes o elemento não é aquele grupo. Agora, o que eu tenho ainda para resolver com aquele holopensene ainda belicoso daquele grupo? Que, logicamente, nós temos que ter vivido ali no passado, agora com maior lucidez, que é a questão que você abordou. Agora, com maior lucidez agora que nós temos aqui, a questão do mental somático, a questão da paciologia, é a questão de ampliar a questão do líder interassistencial agora, tem que saber lidar com essas consciências. E aonde a gente estiver tem que estar predisposto à assistência, né? Sim. Porque, por exemplo, para mim ficou uma dúvida, será que eu estava lá
porque eu fui atraída pelo movimento lá, revolucionário lá, terrorista, ou eu estava lá numa oportunidade de estar lá ajudando? Não sei, até hoje eu fiquei lá, ainda estou pensando sobre isso. Exato, e essa pesquisa ela é interessante. O que você colocou me lembra que ao chegar no local e ver meu pai, eu tive várias projeções no extrafísico do local, muito trabalho assistencial foi feito ali, e a região continua sendo uma região controlada por esse grupo de libaneses, mas é muito tranquila para a população que reside dentro dessa área. Então, para o meu pai estava excelente. A gente não está minimizando a problemática do Brasil aqui, só está relativizando um pouco, porque nos outros países também. Nem estou falando dos países árabes, né? Porque os países árabes lá estão numa conturbação tão grande que não dá nem para comparar. Eu queria só reforçar aqui a tua colocação, porque ao longo do tempo, e eu conversei com ingleses, né, eles colocaram que o passado foi muito bom, porque as coisas eram muito bem feitas, muito certinhas. Quando eu cheguei, já havia um certo nível de desorganização, digamos assim, muito lixo na rua, mas mesmo assim, os ingleses cuidavam disso, né? Então eu vi senhoras, elas limpavam as casas delas e limpavam as ruas também, porque é parte da educação, né? De um certo nível a pessoa quer que o país, que a região esteja bem. Mas esse nível, eu acredito que deva ter mudado um pouco com todo esse contexto de imigração que está surgindo, que surgiu aí recentemente na Europa como um todo. Né? Bem, gente. Parabéns pelo verbete. Então, eu estava avaliando a minha questão da ansiedade, porque eu nasci num estado belicista, Rio Grande do Sul. E então eu sempre percebi em mim um traço assim muito desse temperamento belicista, tanto que eu por pouco assim eu não fui trabalhar na área essa policial, eu escapei ali, né? Enfim. E daí você traz aqui em fatologia a convergência dos traços conscienciais para a calmia íntima na página 33. Como assim, transformar isso num temperamento pacífico assim? Tu tem alguma dica assim para essa orientação maior? Sim, é isso que nós havíamos comentado anteriormente, que esse dia a dia de agressividade, de dificuldades, de doenças, são exatamente as oportunidades que precisamos para fazer a nossa mudança, né? A virada de mesa. E essa oportunidade, essas circunstâncias, esses ambientes, eles nos dão condições de começar a refletir sobre a nossa participação naquele contexto. Então você já começa a utilizar os seus traços de personalidade. Então você vai começar a pensar numa solução. Então o seu mental soma já está começando a trabalhar para uma solução. E às vezes a solução ela é inerente à sua mudança. Então você precisa sair desse contexto tão agressivo para um outro contexto e dali você poder analisar fora daquele contexto com maior lucidez qual seria uma solução. Então nós já estamos fazendo com que os traços nossos de personalidade, uns sejam reorganizados, outros sejam minimizados, mas você não pode querer resolver uma situação imersa naquela situação. Como você tem que ser bem, digamos assim, imune àquele contexto beligerante ou aquele contexto emocional. Você precisa ser imune. Se você não conseguiu chegar a um certo nível de imunidade, é melhor você se afastar um pouco e aí poder reanalisar a situação e verificar uma solução para aquele problema. E assim é que você vai usando cada traço seu de personalidade, que a iniciativa, por exemplo, de mudar é um traço positivo que faz com que você tome uma decisão posteriormente. E assim, ao longo do tempo, esses conjuntos de aspectos seus de funcionamento podem ser reavaliados e ver, ao final, qual é a sua participação. Às vezes, a sua participação no local é que faz com que você continue tendo um certo nível de agressividade. E a sua saída faz com que você elimine um certo nível de companheiros agressores, companheiros beligerantes, extrafísicos, e assim a sua tranquilidade aumenta um pouco mais. E assim você assume o controle
gradativo da tua manifestação. Eu percebi, depois que eu estou morando aqui, ainda não, faz 1 ano e 7 meses, por aí que eu estou aqui em Foz do Iguaçu, que através das dinâmicas, do processo da reciclagem, eu já estou muito menos ansiosa do que eu era, né? Então, eu te pergunto, existe alguma central extrafísica da paz? Eu penso que a central extrafísica da fraternidade já engloba o processo da paz. Mas da paz mesmo? Assim, da paz, eu da realmente paz. não sei te dizer, não. Deve ser uma subsidiária da fraternidade. Essa ideia assim, me veio agora, aqui, quando eu estava no início, assim, que eu comecei a avaliar, porque tem momentos que eu consigo assim, ficar muito tranquilo. É como se eu conectasse, quando está num momento muito difícil, assim, que eu consigo assim, conectar com uma energia que me deixa assim, mais tranquila, eu percebo as coisas com outra visão. Então, por isso que eu perguntei, fiz essa pergunta. Mas se você fizer uma autorreflexão de 5 horas, colocando a autotransafetivologia ou autotransafetividade como meta de você, de pesquisa, você vai ver o que é você se sentir em paz. Eu acho que a paz é uma consequência da mega fraternidade, da autotransatividade, porque a paz é um estado que você fica, mas a mega fraternidade e a autotransafetividade é um atributo teu, né? É uma essência sua. Eu tinha pensado, Rosa, uma coisa paralela que você comentou de falar. Por exemplo, a pessoa está fazendo essa reflexão, você falou, ela acessa, por exemplo, a Central Extrafísica da Verdade. Alguma verpon naquela questão, traz esclarecimento para ela. Dá uma paz, né? Sim, conduz ela a um bem-estar maior. Então, isso poderia ser um outro viés também, né? E lembrando que o professor Walter comentava com a gente que existe a possibilidade de várias outras centrais. Mas as principais são essas que a gente tem. Abordava mais era essas. Fátima. Está ouvindo? Esse seu tema é muito interessante, eu tenho muito interesse nele, já fiz algumas pesquisas também. Você falou sobre a questão do contexto. Como é que foi o seu contexto familiar, assim, em relação a esse seu pacificismo, essa coisa toda, e a família, né, o contexto familiar? Desculpe, eu não escutei. A família, a sua pacificidade íntima em relação ao contexto familiar. A família te proporcionou isso, ou não? Sim. Sim, de fato, os meus pais tinham um certo nível de tranquilidade, mas eles tinham foco nas coisas que eles precisavam fazer. Éramos 2 filhos e a situação econômica não era boa, então eles tinham que trabalhar, e meu pai principalmente. Então, nós não tínhamos muito tempo para... dar chilique. Exatamente. Então, eu me recordo que uma vez o meu pai falou, olha, a situação está ficando difícil, porque eu não estou conseguindo adquirir o dinheiro que precisava, ganhar dinheiro, trabalho, e daí eu sugeri que ele abrisse uma loja, e nessa loja ele pudesse vender material eletrônico, e foi o que ele fez, e depois ele disse para mim, eu abri a loja porque você falou. E logo a seguida eu fui o funcionário dele. Então eu estudava num horário e no outro horário eu vendia material eletrônico. E foi daí que eu comecei a me interessar pela eletrônica e eletricidade, assim como um todo. Gente, olha, depois da IEDA, eu vou pedir licença aqui, porque a gente tem muitas perguntas aqui de teletertulianos para fazer, tá? Aí eu vou voltar. Você tem mais alguma pergunta? Pode fazer, depois a IEDA faz e eu volto para cá, tá? Na fatologia, na página 34, na quinta linha, de baixo para cima. A bondade enquanto tendência ectópica para a religiosidade. Talvez você já tenha falado, porque eu cheguei um pouquinho atrasado. A gente falou logo no início, sim. Foi sim. Nós podemos comentar de novo, sim. Esse tema, essa ideia eu coloquei porque a pessoa que ela é muito bondosa dentro de um contexto beligerante, ela é tomada num certo nível como uma pessoa assim especial, então ela possivelmente pode ser um santo, e aí as pessoas vão direcionando aquela pessoa
principalmente a família, para uma área religiosa, como se isso fosse uma solução, porque a pessoa é de fato especial. E o que ela conseguiu, naquele momento, foi o resultado de muito trabalho em vidas passadas. E não necessariamente que ela tenha algo de especial, mas é visto como uma pessoa especial no contexto bélico. Então a ideia aqui é evitar que aquela pessoa que leia esse verbete e que tenha isso dentro dela, que ela se sinta sintonizada, digamos assim, com esse verbete, ela não caia para o lado religioso só porque ela acha que ela é bondosa e que os bondosos eles têm esse aspecto na sociedade, essa colocação. Humberto, eu vi aqui um sinergismo muito interessante na página 34, o último. O sinergismo ortopensene, passipensene, força presencial. Você pode explanar aí, por favor? Esse é muito bom, porque a pessoa que tem os pensamentos corretos, retilíneos, ela vai numa interação, numa mediação de conflito, estar bem mais avante de outras pessoas. Então, ela tem já digamos assim, uma quantidade, um dicionário cerebral de pensenes, um dicionário de ideias e emoções que são pacificadoras. E somado à força presencial, quer dizer, ela se destaca no ambiente. Então, ela já é uma referência no momento que ela entra. Então, o que ela fizer já é algo que vai marcar naquele ambiente. E vai, né, como já foi colocado em outros verbetes, ela desmancha as rodas de assediadores. Então, já facilita na questão de pacificar, de apaziguar os ânimos num qualquer tipo de distúrbio ou confusão. Tudo bem? Então, ainda tem um outro detalhe interessante, que quando a pessoa entra nessa questão da paz, ela começa a sintonizar com ambientes mais tranquilos e pessoas pacificadoras. Então, aquelas situações difíceis e eventos traumáticos, eles vão ficando distantes da pessoa. A pessoa toma conhecimento deles, mas ela não está lá naquele momento, naquela condição, enfrentando. Como muitos dos alunos perguntam, o que você faria se tivesse uma situação de um assalto e a pessoa com a arma na tua frente? Já é tarde demais, né? Você de alguma forma foi atraído para aquele contexto. Então, agora, vê o que se pode fazer de melhor. Em Pensenologia, página 33, final da 6ª linha, o que caracteriza os erodopensenes? Terceira linha. 33, 6ª linha, o que caracteriza os erodopensenes? Erodopensenes são os pensenes hereditários, né? Aqueles herdados de vidas passadas, é o seu currículo evolutivo, tudo aquilo que você conseguiu adicionar à sua bagagem evolutiva, positivos ou negativos, se você quiser considerar negativos, mas eu considero todas as experiências como parte da nossa evolução. Algumas nós decidimos que não vamos mais repetir, e outras nós percebemos que é muito bom repeti-las. A seguinte pergunta, também se você pode fazer uma síntese, porque você já vem falando disso. É na Fatologia, página 33, última linha. Poderia citar a sua experiência relacionada ao uso da razão a favor da paz? Você vem falando isso desde o início, né? Sim. Mas aí faz uma síntesezinha para a gente aí. Bom, o uso da razão a favor da paz. Eu tenho como, digamos assim, como comportamento, funcionamento, como dizem na gíria, ver como a banda toca. Então, eu entro no ambiente e observo as pessoas, então vejo mais ou menos como elas se relacionam e possivelmente ali o nível de educação. Então, eu já sei mais ou menos qual é a linguagem e como as pessoas reagem em termos emocionais. Então, dali eu já começo a elaborar a forma de falar com a pessoa. Então, é como se você falasse com um adulto e falasse com a criança. Então, com a criança, você sabe que o dicionário é ainda pequeno, então você não pode usar palavras complexas. E há ambientes que as pessoas dão muito ênfase ao futebol, né? Então, você sabe que se você não tem um pouco de conhecimento de futebol,
fica difícil a comunicação. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, ele veio da Suécia, e ele me disse que ele ficou isolado no Brasil por um bom período, até que ele decidiu entender o futebol. Então, ele agora consegue falar dos jogadores, do que está acontecendo, e ele conseguiu, então, ter uma vida social. Então, eu consigo, com isso, me relacionar melhor, só observando e analisando. Isso permite o quê? Refletir, e aí eu percebo que certas palavras podem ser difíceis, né? Você observa o nível digamos assim, de religiosidade de certas pessoas. Eu já, inclusive, escutei uma pessoa dizer assim, olha, isso foi na Inglaterra, todo homem que é solteiro, quer dizer, em outras palavras, não é casado, não tem filho, não é homem. Eu fiquei tranquilo com isso e fui embora. Ele estava querendo dizer exatamente o meu caso, porque eu não era casado e não tinha filhos. Então, para ele, isso era uma ofensa, segundo os princípios lá de educação, etc., dessa pessoa. Aqui, ó, você já respondeu essa pergunta, mas eu vou fazer de novo para você ver se você quer complementar. Na Fatologia, página 33, última linha, o que pode falar a respeito da assessoria dos evoluciólogos? A gente tem muitas perguntas, se você achar que já respondeu, a gente passa. Essa assessoria, eu tinha comentado antes, nós vínhamos tendo constantemente nas mini-tertúlias, né, e nas oportunidades que encontramos o professor Valdo aqui no contexto aqui da CCCI. Então, essa é a assessoria, mas isso não impede de nós continuarmos tendo a assessoria do evoluciólogo. A melhor forma de obter uma boa assessoria é continuar implementando, continuar ativo os seus objetivos dentro da PROEX. Eu estou evitando aqui a palavra executar, entende? Então, manter o foco na sua PROEX e continuar o trabalho. Isso sim é que vai te dar assessoria. Agora, quanto mais assistência você faz, você fica como um canal para o evoluciólogo, porque você conhece muitas pessoas e elas confiam em você, você tem credibilidade. Isso que acontecia com o professor Valdo. Ele se colocou entre as pessoas, então... Obviamente, quem é a melhor pessoa para passar as informações e dar as instruções? É o professor Valdo, né? Então, foi lógico e inteligente essa postura dele. Em Fobiologia, página 35, segunda linha, poderia relacionar a cura da reciclofobia com o tema do verbete? Desculpe, eu me perdi aqui. Reciclofobia, a fobia de reciclagem, né? Com o tema do verbete. Ele quer que você contextualize com o tema do verbete. Ah, perfeito. A cura, né? A cura da reciclofobia com o tema. Isso é uma questão, né? A cura, ela está relacionada com o objetivo. O que é que você quer para você agora mesmo? Qual é o seu objetivo a curto e longo prazo? Você quer estar mais, digamos, com uma paz íntima, quer terminar aí os seus compromissos dentro da sua PROEX? O que é que você quer fazer? Então, uma vez que você definiu, surgirão obstáculos para alcançar esses objetivos. Então, aí começa a sua reciclagem. E essa fobia, ela surge porque... Obviamente, é um desafio dentro do seu contexto evolutivo, mas se fosse fácil, não teria graça. Então, precisa ser difícil para que você possa corrigir aquelas coisas que você fez anteriormente, que não foram positivas. Então, enfrentar é a melhor solução, não tem outra. Lembrando que a morte não existe, que você não perde as outras pessoas, que você não se afasta, e tem pessoas que gostariam que se afastassem, mas elas não se afastam por causa do princípio da inseparabilidade evolutiva, da interprisão grupo-kármica. Então a solução, como diria a professora Valesca, é amar todos os inimigos, porque assim você resolve o problema e está bem com todos. Na iniciativa, parágrafo iniciativa da página 37, é uma enumeração vertical que tem aí. Gostaria que comentasse o 3 e o 4, cooperação e criticidade. Achou? Achei. Cooperação. O trabalho conjunto com os amparadores. E esse eu penso que seja fundamental, porque em muitos contextos nós conversamos com os amigos e damos dicas e falamos o que parece ser, em princípio, a melhor solução para
para o comportamento ou o problema daquela pessoa. Mas o mais indicado seria conversar, tentar interagir com o seu amparador e com o amparador da pessoa, para ver que solução melhor seria implementada, porque às vezes você tem um pensamento que não é o mais adequado para aquela pessoa. E você não está solucionando o problema. Então, o melhor é ver com quem conhece a pessoa, né? E, se possível, evocar o amparador da pessoa naquele momento para que o direcionamento seja correto. Às vezes, temos que esperar, não existe um direcionamento naquele momento, você precisa esperar a pessoa amadurecer um pouco. Então, o trabalho em conjunto com o amparador me parece ser a melhor solução no momento. O 4 é o criticidade, logo o seguinte. A criticidade, muito importante também nessas interações. Eu aprendi muito da minha personalidade aqui no CAEC, porque até então as atividades eram assim incessantes e diárias, e eu não parava às vezes para refletir. E isso é fundamental para que você possa adquirir uma passividade, uma pacificação, melhor falando, da sua manifestação, mas principalmente alcançar o completismo. E isso vai pelo processo da interassistência, mas você precisa saber da sua personalidade as coisas que ainda estão difíceis, e precisa ver nas outras pessoas também as coisas que estão difíceis para ela em termos de manifestação. Então, essa questão da criticidade, ela é importante. Caso contrário, você vai cometer erros de abordagem, né, que podem não ajudar e podem interromper todo um trabalho assistencial. Tem duas perguntas. Pode ser? Pode ser, por favor. Aí tem assim, ó. Professor Humberto, poderia citar algumas técnicas para desenvolver o pacifismo? E aí tem duas questões aqui que eu vou ler para você fazer junto. Muitas das vezes nos acontece de pessoas carregadas negativamente nos procurar e com o intuito de querer nos humilhar em público. Pode explanar alguma técnica para apaziguar aquela pessoa sem mostrar agressividade e nem ser vencido pelo pensene da humilhação? Esse é um caso. O outro caso é, professor Humberto, como permanecer de forma pacífica diante de pessoas que reclamam demais? Então, assim, ó, você vai dizer técnicas de pacificação, né, para desenvolver o pacifismo, para resolver essas duas situações. Eu acho que a principal é você ter a postura do evoluciólogo. É um educador, então você vai ver qual seria a melhor solução nesse momento para que a pessoa melhore. Você precisa também ter a questão do controle energético, você pode exteriorizar a energia para ver se melhora a questão energética. Mas se você observar e respeitar, que é um outro tema importante, o respeito ao nível evolutivo da outra consciência, você vai conseguir entender aquele contexto. Por que a pessoa se comporta assim? Eu fiz uns cursos com o professor Mário e ele colocou exatamente essa situação, em que a pessoa nos aborda e bem digamos assim, desequilibrada. Então ele simplesmente colocou uma solução. A pessoa está solicitando sua ajuda. Então faça o melhor nesse momento. Você olha a pessoa, respeita o nível evolutivo e vê o que você pode fazer. E não se intimide com a postura da pessoa, porque isso é o que ela pode fazer de melhor. Agora, uma vez que você sabe as suas intenções e tem essa postura, você vai ficar tranquilo, porque o seu objetivo, a sua intenção é de ajuda. Então isso te traz uma tranquilidade maior. Em princípio, pode ser que as suas emoções, as suas reações não ajudem, mas tendo a certeza de que você fez o melhor, você começa a entender as pessoas que estão em torno, que elas têm as suas dificuldades, estão procurando melhor. Então, as pessoas fazem o que elas podem de melhor o tempo todo. Às vezes não é o melhor que esperamos, né? Professor Humberto, taxologia, página 36, item 2. Essa condição contínua de pacificação íntima
seria encontrada somente em seres despertos, ou para chegar à desperticidade, essa condição seria um dos requisitos? Como funciona? Poderia dar exemplos? A questão de condição contínua de pacificação íntima, ela está relacionada ao seu nível de desassedialidade. Então, quando a gente fala de desassedialidade, fala num contexto gradativo de melhoria da manifestação da consciência. Então, obviamente, que o desperto vai estar num nível bem melhor de pacificação íntima. E não tem outra solução, porque você vai conviver com as pessoas, mas se o assédio te prejudica o tempo todo, e existem, por outro lado, alterações somáticas, você não fica tranquilo. Então, essa pacificação íntima, ela inexiste no momento. Mas você não acha que, por exemplo, esse exercício dessa técnica de autopacificação íntima ajuda você a chegar na desperticidade? Porque o que ela quer... Ela está fazendo uma pergunta parecida com quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Sim, sim. Né? Então, se você chega na desperticidade, você ganha um grau de pacificidade íntima. Sim, sim. Mas se você não conquista esse grau de pacificidade íntima, você jamais chega na desperticidade. Perfeito. Então, é uma coisa que uma coisa vai reforçando a outra. Né? Então, a gente tem que fazer o exercício de pacificação íntima, tá certo? E sim, o grau dessa pacificação íntima vai aumentando de acordo com a sua desassedialidade, mas a autodesassedialidade também vai aumentando no nível da pacificação íntima. Então, as duas coisas vão andando em paralelo e aumentando o nível de qualificação, né? Perfeito. Porque não tem como você ficar deitado o dia inteiro, ou então brigando na rua o dia inteiro, para ficar pacífica só quando você chegar na desperticidade, porque você nunca vai chegar na desperticidade, concorda? É um trabalho paralelo. É um trabalho árduo, né? Continuamente, para você ir subindo o degrau. É como se fosse uma escada muito alta. Cada degrau que você sobe, você melhora a sua pacificação e, com isso, conquista um pouco mais de desassedialidade. Vai subindo. Sim, perfeito. Não é? A pessoa mais pacífica, considerando a multidimensionalidade, ela está chegando à desperticidade. Não é? Porque essa pergunta ela não tem uma mão só. Delineamento, na página 37. O que seria o autodelineamento evolutivo? Na página 37. A ideia do autodelineamento é exatamente uma outra forma de abordar a questão da evolução. A evolução ela é intransferível. Você tem que criar os mecanismos necessários para a sua evolução. Agora, lembrando aquela ideia do paradigma consciencial, que é consciência e energia, você altera as suas energias, altera a sua manifestação pelo nível de informação, e iniciativa e exemplarismo que você dá o tempo todo. Então, isso vai alterando a sua manifestação. Certos atributos que você não usava vão passar a ficar ativos, e os atributos, então, alteram toda a sua paragenética, e isso é um ciclo. É nesse sentido que eu quis colocar. O autodelineamento é exatamente a proposta de você planejar as experiências que você precisa para o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, indo além do que possivelmente nós já temos como conhecimento aqui na CCCI. Professor Humberto, sindromologia, página 35, segunda linha. Poderia expandir a evitação da síndrome de Messias? A síndrome do Messias, ela é exatamente uma situação que eu coloquei para que a pessoa não caísse nela, né? Não entrasse nessa situação em função do quadro de tranquilidade que ela vai obtendo. E às vezes a pessoa já entrou aqui na intrafisicalidade, devido à bagagem existencial anterior, ela apresenta o quadro tranquilo, ela é muito, digamos assim, benigna, ela é bondosa, ela é fraterna, altruísta, e ela gosta das pessoas, e isso pode levar a ela a achar que, comparado a referenciais em determinados livros, ela pode se achar ali, em certo nível, muito especial.
Então, cai naquela outra questão também da tendência para a religiosidade, né? Então, a pessoa pode se achar o salvador, né? Uma vez que ela começa a sair do corpo e tem um parapsiquismo, e ela é muito procurada, ela passa a ser o centro das atenções, ela ajuda muita gente, então ela pode achar que ela é de fato representante ou alguma personalidade, etc, etc, etc. Ainda em Sindromologia, página 35, essa teletertuliana, ela pergunta para você o seguinte, ela diz para você o seguinte: gostaria que expandisse as síndromes, você já expandiu uma, né? E saber se teria algum motivo especial para usar as palavras a autossuperação, a erradicação e a evitação. A superação da síndrome do estrangeiro, a erradicação da síndrome da ectopia afetiva e a evitação da síndrome de Messias. Sim, a ideia é porque a síndrome é um quadro patológico, ele é nosológico. Então a ideia é evitar que isso se instale em nossa manifestação individual. Então a gente comentou aqui a evitação da síndrome do Messias. Então você vai refletir dentro de um amplo contexto de informações que a sua manifestação nada tem a ver com essa coisa de ser o Messias. Você é o resultado de todo um esforço, todo um trabalho e tem objetivos dentro de uma programação anteriormente feita no seu curso intermissivo. Então você segue com esse trabalho. E esse trabalho é importante dentro da grupalidade que todos nós formamos na questão da reurbanização e da evolução do nosso planeta como um todo. Agora, o que eu estou entendendo da pergunta dela, ela quer saber assim, por que você usou em síndrome do estrangeiro a palavra superação? Por que você usou em síndrome da ectopia afetiva a palavra erradicação? E na síndrome de Messias, a evitação? Tem alguma razão específica ou foi só no sentido de ir superando, na verdade, exatamente. Tudo para não repetir a mesma palavra, né? Exatamente. A ideia foi mostrar que a pessoa precisa ficar atenta para não cair, né, nessa condição. Agora, pode ser que intuitivamente exista uma mensagem que eu não percebi no momento que fui configurando o verbete. Por exemplo, a superação da síndrome da ectopia, superação da síndrome do estrangeiro. Então, é importante, se a pessoa se sente estrangeiro aqui, nesse planeta, dentro do contexto familiar, ele é a única pessoa que não tem a estatura ou as feições, né, tal como tem os demais, ou não apresenta as dificuldades orgânicas. Então a pessoa precisa ver que ela tem uma paragenética. E ela está aqui nesse contexto aqui intrafísico para um trabalho, e não se sentir totalmente estranha, é parte do trabalho que ela está realizando. Então a superação vai ajudar a pessoa a conviver melhor e realizar os planos anteriormente determinados. A erradicação da síndrome da ectopia afetiva, ela tem um fundamento, porque existe aquele início de nossa manifestação intrafísica em que surgem os amores, né? Então a pessoa pode ser levada a ter o que é chamado de amor errado, que caracteriza a síndrome da ectopia afetiva. Então a erradicação, a evitação, desculpe, eu perdi aqui, a erradicação da síndrome da ectopia afetiva, então tem esse objetivo de fazer com que a pessoa veja que ela pode escolher o relacionamento afetivo mais adequado dentro daquilo que ela planejou. Professor Humberto, em Fatologia, página 34, quarta linha de baixo para cima, quais seriam os neoconceitos sobre a paz? Olha, francamente, eu estou aprendendo. E aqui o Colares, né? Nós dois aqui estamos fazendo um trabalho de estudo, aprofundando. Existe uma série de conceitos novos que você vai encontrar ali inserido, né, digamos assim, disperso dentro do livro Homo Pacíficos.
Mas esses neoconceitos, eles são pacificadores, eles vão trazendo novas ideias, fazendo com que você se transforme e veja um novo ângulo de observação dentro dessa questão evolutiva. O Homo sapiens sereníssimos é um novo conceito de paz. É um novo conceito, isso. Bacana, Humberto. Dentro da ONU, eles usam 4 conceitos. Um já bem batidão, né, que é o peacemaking, né, fazedor de paz, tem o peacekeeping, peace building, e tem um outro agora que o pessoal está vigorando muito aí, é o peace enforcement, que fazer a paz, ou técnicas de paz, pela imposição da força, que não é o correto, né? O conceito que o professor Valdo traz do Homo Pacíficos, muito bacana, é a ideia que, dentro de uma questão de conflito, você falar alguma frase de paz, ajuda a quebrar aquele holopensene de conflito. Esse é um conceito também muito bacana. E tem vários outros princípios. Você colocou aqui o princípio da paz intransferível, né? Tem muita coisa bacana e diferente dentro desse conceito neo-verpons de paz que a gente está trabalhando aí, ver se a gente capta alguma coisa, traz alguma coisa bacana, né? Mas o modelo do Homo sapiens sereníssimos, para a gente, é um conceito mais básico nosso aqui, de resgatar todo o aprendizado que a gente fez lá no curso intermissivo, como você falou aqui, né? Que a gente já estudou sobre a autopacificação. Aí a gente chega aqui, quando se depara com a noção, a ideia do serenismo, da serenologia, é uma maneira de resgatar, de aprender a fazer essa coisa, a questão da paz, né? Eu acho que é um conceito teórico, um bojo teórico, né? Uma concepção teórica que vai ajudar muito a gente. Perfeito. Esse conceito de serenidade, né? Você não encontra isso assim facilmente dentro do contexto social ou intrafísico, né? É um valor importante para a consciência, um valor pacificador. A serenidade é um valor pacificador para a consciência. Então a pessoa precisa construir isso também. Na Codigologia, ela ainda pergunta, na página 33, poderia exemplificar como construiu o seu código pessoal de paz? Como é que você construiu? Primeiro, a pergunta que eu faço para você tem o código pessoal de paz? Eu não... Porque ela está perguntando como você construiu. Acho que antes a gente tem que perguntar se você tem, né? Eu penso que eu tenho, mas eu não tenho ele definido, redigido. Eu comecei a pensar nele ontem, quando eu estava relendo o verbete e preparando aqui para a vinda, para o trabalho hoje. E eu comecei a pensar que a não agressão, para mim, faz parte do meu código, né? Procurar entender o que a pessoa está pensando ali naquele momento é outro que é parte do meu código. Outro que você falou aqui, eliminar todas as palavras que o evoquem, é outro item do seu contribuição. Então, ele já foi construindo o código dele de generosidade, não, de pessoal de paz aqui com a gente, né? Agora, o que é importante ver é que esse código ele é individual, então a pessoa precisa se avaliar e ver aquilo que ela já possui e aquilo que ela precisa adquirir. E é um processo constante, né? Porque as coisas vão ficando sutis. Inclusive, você poderia falar um pouquinho daquele curso que você foi fazer sobre a comunicação pacífica? Tem um curso que o Yuri, né, que mora em Tel Aviv, junto com a esposa dele, ele já veio, acho que a segunda vez daqui em Foz do Iguaçu, sobre comunicação não violenta. Ele mora na Israel, não é isso? Eu ainda não fiz, conheço pessoas que já fez, a base é a teoria da comunicação não violenta de um americano, se eu não me engano, e isso é justamente sendo sintonizar com a pessoa na violência e conseguir ter uma resposta positiva diante de alguma questão de conflito, né? E tem várias técnicas. Uma que a pessoa me comentou, principalmente, quando a pessoa está desequilibrada, emocionalmente, raiva, alguma coisa, você colocar para ela o que você percebe dela. Por exemplo, se fulano João está desestabilizado, você fala, olha, eu percebo que você às vezes está com raiva, está com isso, e eu suponho que você está nessa situação por isso, isso, isso. Então, resumindo, a pessoa se sente que ela foi entendida. E ela quebra, né? Aí quebra. E isso é uma técnica, e eu já aplicava essa técnica.
É, técnica da sim. Então, isso é uma das técnicas da comunicação não violenta, tá? Muito bacana. Agora, voltando ao que você falou do Código Pessoal de Paz, eu coloco assim, eu tenho trabalhado com o Humberto, assim, bastante, a gente tem lido Pacíficos, muito bacana, então, sendo muito produtivo. O Humberto, o Código Pessoal de Paz dele é os valores que ele tem. Ele tem esses valores muito bacanas. Não está transcrito, né, Humberto? Mas ele tem muitos valores bacanas. Então, até que o professor Orvaldo fez a sugestão para ele, né, Humberto, me corrige, de fazer um dicionário, né? De 1000 posturas de discernimento. 1000 posturas de autodiscernimento. Ele tem coisas bacanas para oferecer para a gente. A gente está aguardando, então, pronto. A gente não precisa depurar ele. A gente vai aguardar, hein, Humberto? Esse foi uma sugestão de um livro, e o Ivan, aqui do meu lado, sugeriu que isso, na verdade, seria um dicionário, né? Então, nós estamos aí trabalhando com essa ideia. Espera aí. Tem que falar no microfone, é que eu estou ainda com algumas perguntas aqui, depois eu passo para vocês, tá? Professor Humberto, parafatologia, página 34, terceira linha de baixo para cima. Poderia comentar a sua participação extrafísica junto aos trabalhos fraternos da reurbanização? A reurbanização, ela já é um fato, né? E nós estamos vendo aqui na intrafisicalidade o resultado dessa reurbanização. São muitas consciências que estão vindo depois de longo período na extrafisicalidade e elas estão precisando de suporte. Aqui o Ivan, ele pode até comentar para a gente aqui como está o nível das crianças que chegam na escola. Então, essa reurbanização, esse trabalho, essa participação, ela é importante não só pelo trabalho extrafísico, a contribuição, mas pelo que você, de fato, aprende no relacionamento com as consciências. Eu tive muitas projeções em Londres, o trabalho era incessante, eu fui em locais sombrios, locais estranhos, mas eu acordava muito feliz com isso, porque eu tinha tido uma projeção fora do corpo lúcida. Eu tive uma outra, acho que foi um presente. Eu fui uma comunidade extrafísica ali em torno de Londres e o povo era todo cinza. E eu estava todo cinza. Eu achei aquilo fantástico. Então eu parei, fiquei olhando o corpo, eu tocava o psicossoma e pensava, isso é o meu psicossoma, ele está cinza, né? Interessante. E aí eu interagi com as pessoas locais e, para minha surpresa, eu havia estado naquele local em 2003 e a época da projeção foi 2010. Então a pessoa diz, não, você esteve aqui em 2003. Então esse trabalho, você vê que ele existe, ele não só te ajuda em termos de do seu aprendizado evolutivo, mas também você cria um certo nível de relacionamento extrafísico. Você fica popular extrafisicamente, né? Professor Humberto, como podemos encarar a pressão de um doutorado de forma pacífica? Pergunta difícil essa, mas vamos lá. Essa é difícil, realmente. Eu sugiro muita auto-organização. Eu não vejo outra solução. Você precisa definir os tempos. Priorização é fundamental. Então, existem coisas que você vai ter que postergar, deixar possivelmente para o próximo ano, e priorizar se de fato é isso que é importante, né? Não tem outra solução. Vai dar estresse? Vai, porque existem compromissos e as pessoas não vão compreender, né? Elas têm lá os seus regulamentos, suas regras, e nós vamos ter que seguir isso. Então, uma única solução, priorização, auto-organização, isso diária, né? Minimizar aquelas coisas que você não precisa fazer de fato, né? Não deixar os trabalhos para a última hora, esse é o ponto pacífico. Exato, aí, né? Exato. Professor Humberto, Fatologia, página 33, quarta linha, poderia relacionar a paciência com o temperamento pacífico? Isso é... Um amigo meu comentou uma vez que paciência era a ciência da paz. Então, você não se altera com as circunstâncias, com as agressões, com o ambiente, com as suas atividades diárias e segue. E isso é estar pacífico. Você realmente tem alguma coisa para fazer, tem os seus compromissos, mas não tem como mudar as coisas. Elas vão seguir um ritmo. Você participa, contribui e faz o melhor que pode. É a única forma de você continuar tranquilo e estável ao longo do tempo.
porque as demandas são muito grandes e as pessoas têm as suas dificuldades. Então, as demandas vão aumentar na proporção das dificuldades dessas pessoas. E você, como é um centro, a demanda vai recair sobre você. Na fatologia, página 34, quinta linha, de baixo para cima, como funciona a amabilidade e a bondade enquanto tendência ectópica para a religiosidade no temperamento pacífico? É só para fazer uma síntese, porque você já abordou a questão da bondade, agora ela inclui aqui a amabilidade. Eu não vejo aí amabilidade no questão da religiosidade, porque as pessoas são, e uma coisa fundamental na questão do temperamento pacífico é a pessoa ter um bom nível de educação no convívio diário, né? Procurar entender esse protocolo que existe entre as pessoas, para que ela não fique fora desse protocolo, e a amabilidade, ela faz parte, né? A solidariedade faz parte disso, independente de a pessoa estar ou não dentro de um contexto pacífico, ela é mais um contexto social de uma boa educação familiar. Né? Para a fatologia, página 34, quarta linha, poderia discorrer sobre o seu aprendizado quanto à autoeducação proporcionada pelas experiências fora do corpo humano? Eu estava comentando isso há pouco, né? Voltando aí a essa questão, eu tive muitas experiências, também tive aqui no Brasil, e elas eram diretamente relacionadas, muitas das vezes, a temas de aula e trabalhos extrafísicos. Eu me recordo de uma situação, agora eu não me recordo o porquê dessa projeção, mas eu me recordo de estar num local e havia uma pessoa do meu lado e eu dizia assim, mas isso é o melhor? E essa pessoa dizia, isso é o melhor para eles. Era um grupo de consciências dentro de uma espécie de aquário. Havia uma substância parecida gelatinosa e essas consciências estavam todas dentro desse ambiente. Era como se fosse uma espécie de conservante. E eles diziam, isso é o melhor para eles. E daí, mas é patológico, né? O quadro deles era patológico. Eu já tive uma projeção dessa na baratrosfera. Era meio que... Não dava nem muito bem para distinguir uma individualidade da outra. Eles estavam meio que misturados assim. Sim, sim. E eu tive uma outra que eu achei interessante, que eu estava num subterrâneo, e eram árabes, e eles estavam todos com bombas e armas, e eu estava lá, eu pensava, o que eu estou fazendo aqui? Mas todos numa reunião extrafísica com algum objetivo, e estão todos armados. E aí você vai entendendo isso e vai te dando uma outra forma de compreender o contexto extrafísico e a origem dos problemas intrafísicos, né? E ajudar, né, com energia, né? Fora outras projeções que não vale a pena lembrar. Em Teoriologia, página 34, segunda linha, poderia falar da teoria do autodelineamento constante da personalidade em relação ao tema? Sim, sim. A ideia é que a pessoa faça não só uma reflexão, poderia fazer aí possivelmente aí alguns cobaias e identificar os traços que dificultam, que são os chamados traços fracos ou traços fardos da personalidade, que dificultam, mas no contexto geral é identificar os traços que a pessoa possui e aqueles que estão faltando para trazer um equilíbrio maior, dependendo do contexto no qual ela se manifesta. Então, esse estudo vai te trazendo material para você fazer as suas mudanças. E esse aqui é o delineamento constante da personalidade. Você observa que tem pessoas que apresentam certas coisas que você não consegue fazer. Eu acho que é isso que o evoluciólogo faz, né? Ele estuda a pessoa e acha aquilo tão fantástico, que faz algo que ele não consegue fazer ainda. Então, vamos estudar aquela pessoa. Eu acho que o serenão deve fazer o mesmo. Então, vamos estudar aquele animal, aquela pessoa, aquela manifestação, para entender por que é que aquela pessoa, aquela manifestação consegue algo que não conseguimos, como é tão interessante. Vamos então ver qual é a técnica usada e como podemos adquirir aquela forma de funcionar.
E é na ciclologia, página 35, segunda linha, como funciona o ciclo educação para a paz para a educação. Depois é você, Tiago. Esse ciclo me veio também quando eu estava configurando o verbete. Então, o ciclo educação para a paz e a paz para a educação. Então, vocês já devem ter percebido que quando a situação do país fica difícil, e de uma forma geral, o setor educacional é afetado e às vezes não tem um suporte adequado, mesmo quando estamos num período assim mais tranquilo. Se nós tivéssemos uma educação melhor, voltada para a paz, nós teríamos um ambiente para melhorar a educação. Então, uma coisa reflete na outra. Por mais pacífico que seja o país, mais o desenvolvimento. Porque naquele momento é que toda a estrutura educacional, todas as bibliotecas, todo o conhecimento, ele é mantido e ele é aproveitado pelas novas gerações. Então, nós temos um ciclo que vai trazendo mais estabilidade, mais paz, e a pessoa, então, vai começar a se preocupar com detalhes que antes ela não se preocupava. Eu vejo que o meu pai tem uma série de dificuldades hoje em dia, 91 anos de idade, mas porque ele tinha que a missão dele era ganhar dinheiro e dar educação para os 2 filhos. Então, isso ele cumpriu, ele manteve, mas ele não pôde cuidar de si. Então, ele apresenta dificuldades que você vê que tem um certo nível de infantilidade, mas ele não pôde, não teve tempo e não era prioridade. Então, chegou o momento dele agora de refletir, mas ele não entende esse... É uma coisa de você dizer assim que eu estou todo molhado. O que é estar seco? Você está molhado o tempo todo, você não sabe qual é a diferença entre um estado e o outro. E isso é que é o difícil aí, né, nessa questão. Agora, o ciclo, ele permite a você, né, melhorar a cultura e estar num contínuo progresso individual e da coletividade como um todo. Assim como o outro ciclo, vida para a paz e paz para a vida. Bem similar, né? Escola, vida. Se você mantém a paz, muitos cérebros não vão dessomar antes do tempo. Então, a sociedade melhora, cresce, e valores vão ser adquiridos, e a distribuição dos recursos vão ser melhor, de uma forma equilibrada para todos, né? Humberto, só queria trazer aqui para o nosso debate, compartilhar, né, com vocês. Hoje de manhã eu estava lendo um estudo que relaciona a internalização da raiva com a fibromialgia, que é uma doença que atinge várias pessoas, né? Então, tem alguns médicos aí que tratam através de métodos naturais e curam de 3 dias a 3 semanas, trabalhando essa questão da internalização da raiva, né? Tem algumas pessoas que guardam assim, rancor e tal, e isso provavelmente causa várias doenças, mas especificamente a fibromialgia, que é uma doença assim, um pouco estranha, difícil de tratar por métodos convencionais, né? Então, a pacificação íntima, a pessoa que é pacífica, mais pacífica, provavelmente é menos doente, provavelmente ela somatiza menos doenças. Uma delas, comprovadamente agora, é a fibromialgia. Então, achei interessante isso tudo, talvez uma sincronicidade aí, de manhã eu estava lendo sobre isso, muito interessante. É muito bom você ter trazido essa ideia para o nosso debate, porque a gente observa que o quadro excessivo de emoções, de fato, altera o funcionamento do corpo. E você vê que a pessoa, quando alcança uma certa idade, os médicos já começam a mencionar coisas assim: não, você precisa ficar calmo, não se estresse muito, relaxe mais, tire umas férias, porque o quadro emocional vai afetar a pressão e afeta o funcionamento do corpo como um todo. Então, isso me parece muito lógico, o resultado dessa pesquisa. Muito bom. Legal. Humberto, aqui na megapensionologia, todos eles são ótimos, mas esse último aqui, serenismo, alta hospitalar, partindo do princípio que o menos doente ajuda o mais doente, gostaria que você fizesse um link lá na página 37 com o 10º, o bom humor. Sim, isso é realmente
uma situação muito boa, porque uma vez que você alcança um nível de serenidade, de estabilidade, de entendimento dessa intrafisicalidade, da multidimensionalidade, você não tem mais por que ficar nervoso. Você pensa nos milhões de anos que certas consciências esperaram para que nós chegássemos a esse ponto de ter uma unidade de estudo avançado. Então, a serenidade, ela vem com esse entendimento das dificuldades individuais, do nível evolutivo de todos. Então, você trabalha, melhora você mesmo e procura manter o bom humor, porque um bom sorriso, né, ele deflagra uma série de substâncias no corpo e mantém a pessoa funcionando bem. Tem mais alguém para fazer? Então, vou fazer. Na página 38, a frase enfática: o temperamento pacífico, interassistência, alta evolução lúcida, megafraternidade. Isso aí é a palavra-chave daí dessa frase. Você poderia comentar mais, por favor? Essa frase, eu gostei muito do resultado, porque foi depois de algumas, digamos assim, algumas ruminações, surgiu essa frase, né? Mas a ideia central é que o temperamento pacífico, ele surge da interassistência, né? Então, quando você mede o quanto de passividade já existe internamente, e isso é um processo, digamos, constante, né? Mantido durante o processo da interassistência. E é um aprendizado, porque a pessoa vai te retornar alguma coisa que você ainda não aprendeu. E com isso existe a autoevolução lúcida num contexto assim fraterno, porque a ideia é que todos nós partilhemos esses conhecimentos que estamos obtendo individualmente no planeta. É aquela ideia da missão para o planeta Terra. Cada um chega, aprende alguma coisa, retorna com as amostras e os funcionamentos e as ideias que foram obtidas durante aquele período. Eu penso que assim deve funcionar o curso intermissivo. Ieda? E a moça? Não, tá bom? Então, Humberto, o nosso tempo já se esgotou mesmo, sabe? A gente ia só abrir uma exceção ali para a Ieda. A gente agradece muito a sua participação, acho que aqui todos nós aprendemos e acho que a gente vai sair daqui com um pouco mais pacíficos, né? Aí o que fica a mensagem para a gente é que você precisa de fazer mais verbetes, colocando a sua experiência pessoal, para ajudar a gente a pacificar mais, né? Que a nossa meta é virar serenão o mais rápido possível. Tá espero também. Tá, então a gente parabeniza você pelo completismo bibliográfico e pela bela exposição que você fez aqui. A gente agradece a todos vocês pela participação aqui conosco, pelas energias, pelas perguntas, pelo movimento do debate aí, né? Aos teletertulianos também, que a gente teve bastante perguntas, né, de teletertulianos. A gente também agradece a eles e a gente também pede, assim, convida vocês a participarem conosco diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, das tertúlias, porque são vocês, tertulianos, teletertulianos, junto com o verbetógrafo do dia, que dão esse molho, né, na tertúlia, que discutem bastante aí os temas dos verbetes. E a gente então aguarda vocês diariamente aqui e a gente passa para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. A Fátima com o curso Posicionamento Cosmoético e a Alzira com o 2º curso de campo Imersão em Conscienciometria. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso Posicionamento Cosmoético, Instrumento Evolutivo. É um dos passos para a gente chegar a essa pacificidade, né, que o Humberto falou para nós hoje. Inclusive, isso está lá no verbete dele, Posicionamento Cosmoético. É com o professor Regrisson Alves, amanhã, sábado, das 9 às 11h30, das 14h30 às 17 horas. Na sala 104 do Polo Discernimento,
contatos pelo e-mail contatos@cosmoetos.org.br ou pelo telefone 45 91 29 41 22. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para o curso Imersão em Conscienciometrologia. É um curso sem pré-requisitos, que vai acontecer agora no dia 6, 7 e 8 de novembro de 2015, aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu. Este curso oferece 2 campos autoconscienciométricos com os EPICONs Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolé e Everaldo Bergonzini. E 3 oficinas conscienciométricas, objetivando encontrar, identificar as tendências pessoais através do Trafor, Trafar e Trafal, e a homeostática pelo autodiagnóstico, onde você vai dissecar aquilo que trava a sua evolução neste momento presente. Estamos há 15 dias desse curso, e as inscrições e informações podem ser feitas no telefone 45 99 94 1460 ou pelo site www.consus.org.br. Sejam todos bem-vindos e obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Síndrome da Mulher Maravilha, especialidade Parapatologia, e a verbetógrafa Renata Abreu. Muito obrigado e boa tarde a todos.